Fala, Flagramável! Neymar definiu o time que ele vai jogar no Brasil em 2025, hein? Repercussão da coletiva de Filipe Luís depois do empate contra o São Paulo, novidades sobre a transferência de Vitão do Internacional e uma boa notícia, o retorno de Cebolinha. Essas e outras notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa seu like, já dá essa moral aqui no nosso vídeo. Se você não segue a gente, segue também. Para você não faz muita diferença, mas para a gente aqui é muito importante. Até para você não perder outros conteúdos como esse. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo para essa resenha. Bom, nesse domingo nós tivemos dose dupla do Flamengo. O Flamengo jogou nos Estados Unidos e jogou também em São Luís do Maranhão pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, mais uma vez, não venceu, ou seja, empatou e perdeu. Em 2025, o Flamengo não tem nenhuma vitória até agora. Perdeu novamente no Campeonato Carioca. Nesse momento, é o penúltimo colocado no campeonato. Nesse momento, o Flamengo iguala a sua pior campanha, que foi em 2006, quando o Flamengo nem sequer se classificou para as semifinais. Nesse momento, faltam 24 pontos a serem disputados, o Flamengo precisa de 21 para se classificar e ainda não enfrentou seus principais rivais, Botafogo, Fluminense e Vasco. Esses times também não estão numa boa situação, estão aí numa escadinha. Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo e o último colocado, o Bangu, onde o Flamengo enfrenta nessa quarta-feira, aí não pode perder. Vai jogar com um time misto, o time profissional, o time A do Flamengo só estreia no sábado, lá em Brasília, contra o Volta Redonda. Ou seja, se o Flamengo perder, o Flamengo vai restar aí 21 pontos e o Flamengo tem que fazer 21 pontos para se classificar. Os outros clubes grandes também estão na mesma situação, o que mostra que o campeonato carioca precisa ser remodelado. Não tem condição dos times profissionais, times da Série A, voltarem no dia 8 de janeiro e no dia 12 já ter jogo. Os times pequenos não, eles têm férias, eles se prepararam em dezembro, pararam só para Natal e Ano Novo, mas não tem condição, né, de praticar um futebol em alto nível tendo 4 dias para treinar, né? Então, os estaduais que já são um problema no futebol brasileiro, né, o Campeonato Carioca mostra cada vez mais que precisa ser remodelado. Lembrando que esse jogo, essa derrota, não tivemos muitas destaques, né? Mais uma vez, na verdade, destaque negativo para o Pablo, para o Carlinhos e para o Thiaguinho, que são esses caras que não fazem parte dos planos do Flamengo para 2025, que mais uma vez não puxaram a responsabilidade, não mostraram seu futebol. É claro que o Kleber dos Santos, que é o técnico que está dirigindo esse time, também está um pouco perdido, né? Mas não é possível que esses jogadores não consigam ali fazer o básico, né? O único destaque que nós temos é o Wallace Ian, que foi o autor do gol, entrou no lugar do Thiaguinho e fez o gol. Muita gente na internet falando desse jogador, que ele está sendo colocado para escanteio aí pelo técnico, né? O que realmente não dá para entender é como é que o Flamengo não conta com Carlinhos e Thiaguinho e deixa esses jogadores sendo titulares. Por mais experiência que eles tenham, é um momento de botar a garotada para rodar. Se é para perder os jogos, não tem importância, então bota a garotada. Bota o Felipe Tereza, bota o Wallace Ian. Não é possível que a gente não tenha alguém que possa se destacar nesses jogos aí para ser usado em 2025. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que ficar ligado com relação a esses testes e principalmente nesse jogo contra o Bangu. Se o Flamengo não ganha do Bangu, que é o último colocado, realmente não dá. Então, o Flamengo desembarcou nessa segunda-feira aqui no Brasil, ganhou folga, então não se apresentou no Ninho do Urubu, volta a se apresentar nessa terça-feira. E o Filipe Luís deu uma coletiva depois do jogo, né, falando um pouco sobre alguns testes que ele fez. O Flamengo aí jogou com praticamente 2 times em cada tempo, né? Detalhe aqui para a estreia da camisa do Flamengo, né? Nesse jogo que o Filipe Luís fez muitos testes nos Estados Unidos, nesse 0-0, o Flamengo estreou a nova camisa da temporada. Na minha opinião, uma das mais bonitas que o Flamengo teve ultimamente. A Adidas dessa vez acertou, uma camisa muito bonita, botando vermelho e preto bem em evidência. Estreando também um novo patrocinador, que é a Shopee, nas mangas. Gostei muito. Inclusive, a pré-venda dessa camisa já começa nessa semana, né? Por enquanto é pelo site e o Flamengo já anunciou que quem comprar essa camisa ganha aí frete grátis e também parece que um copo de presente aí para quem comprar, porque ela vai ser lançada oficialmente pela Adidas, com toda aquela pompa, né, que eles fazem da festa, somente no final do mês de janeiro, se eu não me engano, no dia 30.
tá? Então, quem gostou da camisa, assim como eu, já pode fazer a pré-compra dela, né? A pré-venda já está aberta aí. Falando um pouco sobre essa coletiva do Filipe Luiz, o que a gente deu para observar é que o Filipe Luiz está muito focado na final da Supercopa contra o Botafogo. Não é de se assustar, porque o Filipe Luiz é um cara que, desde que era jogador, é muito fissurado em ganhar, em vencer, então quer ser campeão o tempo todo. Ainda que o campeonato carioca esteja em andamento, ele nem falou muito do carioca. Falou dessa semana ainda de preparação, de pré-temporada, para se preparar para esse jogo contra o Botafogo aí em fevereiro. Né? O Flamengo estreia esse time no Campeonato Carioca no sábado, como eu já falei, contra o Volta Redonda. Esse jogo vai ser em Brasília. E aí, quando ele foi perguntado sobre o Alcaraz, né, porque a gente viu que o Alcaraz foi meio que improvisado como atacante, um falso 9 talvez, ele falou exatamente sobre isso. Né? Ele respondeu aqui falando, é muito simples, né? Por que ele fez essa opção? Ele colocou aqui, ó, Matheus é simples, o Arrascaeta não pode jogar, ainda está evoluindo, recuperando a forma física. Com isso, falta um jogador de ataque, eu fiz teste. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante e o Matheus por dentro. Durante os treinos ele foi muito bem. Então é isso, né? A gente não pode criticar o Alcaraz porque não deu certo, porque o técnico acompanha os treinamentos. Ele tá colocando em campo o que está dando certo nos treinos. E pré-temporada é para esses testes mesmo. Então, assim, não dá para bater o martelo e dizer que o Alcaraz não vai dar certo. É claro que não foi um bom jogo dele, teve uma cabeçada só, uma única finalização, mas é bom saber que eles estão indo bem nos treinamentos e que o Filipe Luiz está dando chance para quem está indo bem nos treinos. Ele falou um pouco também sobre o Juninho, disse que o Juninho vai ajudar muito, então já conta praticamente com o Juninho como titular, né, desse time, e disse que ele tem muita ambição, né? O que a gente sabe que o Filipe Luiz também valoriza muito, porque ele é um cara ambicioso. Então, o jogador que tem esse sangue nos olhos é obviamente que o treinador vai gostar. Falou também sobre busca de reforços, então deixou muito claro que está esperando reforço e falou especificamente da zaga. Falou que precisa suprir a ausência de Fabrício Bruno e Davi Luiz. E está esperando isso. Então o Flamengo aí, já sabemos que o Flamengo está no mercado, mas agora focando aí a pedido do Filipe Luiz sobre um zagueiro. Falou um pouco da base também, dizendo que dá para contar com a base, que conhece, que tem bons jogadores, mas que tem jogos muito importantes, como os jogos da Libertadores Mundial, que aí sim você não pode queimar o garoto. Então o Flamengo tem que ir atrás de reforços por conta disso. Deixando a entender que está esperando reforço. Né? Isso é muito importante porque o Filipe Luiz, às vezes, não deixa muito claro algumas coisas no externo. Então, assim, nas entrelinhas, deu para entender dessa vez que o Filipe Luiz espera um reforço principalmente para a zaga. A boa notícia que nós temos é o retorno de Cebolinha. Né? A informação que nós temos é que ele volta a treinar normalmente a partir da semana que vem, treinar com bola. Claro, não deve estar pronto para o jogo contra o Botafogo, mas já é uma boa notícia, na minha opinião, para colocar uma sombra no Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique não vem jogando bem. Eu acho que o Cebolinha estava em agosto, né, quando ele se machucou, ele estava na grande fase dele. Infelizmente, ele teve essa lesão no tendão de Aquiles, uma lesão difícil de recuperar. Mas eu acho que precisa a gente ter uma sombra ali para o Bruno Henrique, porque eu acho que o Bruno Henrique não está numa fase boa. Vamos ver aí como é que vai ser a evolução dos treinos do Cebolinha. Falando um pouco sobre, então, a novidade, né, da tratativa do Flamengo com o Internacional com relação ao Vitão. Uma coisa meio complexa, né, de entender, porque muita gente em dúvida do porquê o Flamengo colocou na FIFA o Leixões e Estrela Amadora por conta da dívida e não colocou o Internacional. E a informação que nós temos aqui dessa dívida do Internacional é que ela foi dividida em 10 vezes. Então, na teoria, o Inter só deve ao Flamengo 3 parcelas. Vai vencer a 4ª agora em abril de 2025. E por ser um clube brasileiro, aqui no Brasil os clubes têm um acordo de, antes de irem para a FIFA, acionarem a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. E o Flamengo já entrou lá para cobrar essa dívida. Se essa dívida não for quitada, aí sim os clubes têm o direito de ir para a FIFA. Então, por uma questão de um acordo feito pelos clubes brasileiros, o Flamengo ainda não acionou a FIFA com relação a essa dívida do Internacional. A verdade é que foi uma dívida muito mal feita, né, o parcelamento dessa compra do Thiago Maia. Porque a última parcela vence em dezembro de 2027. Ou seja, daqui a 2 anos. Até lá, com a inflação, quer dizer, o Flamengo praticamente não ganhou nada em cima do Thiago Maia, que era um jogador que tinha um valor de mercado. E aí o Flamengo, né, da diretoria do BAP, para tentar
minimizar essa perda financeira, né? Como o Flamengo tem interesse nesse zagueiro, o Flamengo foi em cima do Internacional para tentar trazer o Vitão, que tem um valor de mercado de 10 milhões de euros. Então o Flamengo ofereceu 6 milhões e a quitação dessa dívida de 4, ou seja, o Flamengo esqueceria a dívida, pagaria mais 6 milhões e estaria o Vitão. E o Internacional simplesmente disse que não aceita, que a única coisa que ele aceita é pagar os 10 milhões e também esquecer a dívida, ou seja, vai 14 milhões. É claro que o Vitão é bem avaliado, tem 24 anos, é um jogador low profile, quer dizer, um jogador que não tem muito problema extra-campo, no perfil do Bap, no perfil do Boto e do Filipe Luiz, sim, mas 14 milhões no zagueiro de euros, no momento, não é viável, está fora do valor de mercado, né? Então, o Flamengo encerrou as tratativas e agora, né, deixou nas mãos do jogador, porque o Flamengo sabe que o jogador tem interesse de jogar no Flamengo, principalmente porque o Flamengo fica mais próximo da seleção. Então, jogar no Flamengo, ele não vai vir para disputar a posição, ele vai vir... ele não vai vir para ser reserva, vai vir para disputar a posição, para ser titular. E ele ficando no Flamengo, obviamente, ele chama a atenção da seleção, que é uma coisa que ele pretende. Um jogador novo com mercado internacional, né? Então, assim, agora, nesse momento, a negociação está nas mãos dos jogadores e seus empresários. Se eles pressionarem o Inter, vamos ver o que o Inter faz para ter aí essa venda para o Flamengo dar certo. Lembrando que o Flamengo também está interessado no Danilo. Ou seja, ou um ou outro. Mesmo que o Danilo venha de graça, tem um salário muito alto, tem luvas envolvidas, então não dá para dizer que o Flamengo traria os dois. Se o Flamengo trouxer um, obviamente o Flamengo não tem condição, não tem nem por que trazer outro, né? Falando aqui para encerrar o nosso vídeo sobre Neymar, que nos últimos vídeos, aí no último final de semana, muita gente falando sobre a possibilidade dele jogar no Flamengo, o Diário do Peixe, que é uma coluna que cobre o time do Santos, anunciou que o Neymar já tem um acordo com o Santos para jogar pelos próximos 6 meses por empréstimo. Ou seja, esses últimos 6 meses aí do Neymar com o Al Hilal, desse contrato, né? Ele seria feito por empréstimo no Santos. O Santos pagaria o salário do Neymar junto com seus patrocinadores e dessa forma o Al Hilal não perderia dinheiro, né? Porque o Al Hilal não quer liberar agora, né, para não ganhar dinheiro, mas também não quer pagar o salário do Neymar, já que ele não faz parte aí dos planos do JJ, né? Então, depois desses 6 meses, o Neymar encerraria o contrato e aí teria que negociar um novo contrato com o Santos ou com quem se interessar. Mas a verdade é que, apesar do marketing que a gente sabe que trazendo o Neymar, isso aí não tem nem dúvida que explodiria o marketing, venda de camisa, a gente sabe que esportivamente o Neymar não tem mais como render nesse momento, pelo menos, né? Porque se ele não consegue acompanhar o ritmo do Al Hilal lá no Arabão, no Campeonato Árabe, como é que ele vai acompanhar no Campeonato Brasileiro? Então, assim, é uma aposta, né? Que nesse momento me parece que o Santos está mais interessado em fazer do que o Flamengo. Aliás, o Santos está indo atrás do Danilo também, que o Flamengo quer, e do tal do David Washington, que é um jogador que, se eu não me engano, foi revelado também pelo Santos, que está no Chelsea. Então, assim, o Santos aí querendo trazer outros jogadores para mostrar para o Neymar que vai ter um time competitivo, pelo menos, já que esse ano está subindo da segunda para a primeira divisão. E para encerrar aqui o nosso vídeo, galera, falando de uma coisa muito interessante, que a CBF aprovou um mecanismo anti-cera de gandula. A gente sabe que no Brasil a gente tem esse problema, principalmente em torneios mata-mata, que as bolas somem, os gandulas desaparecem, e aí atrasa-se o retorno do jogo quando a bola sai para lateral, escanteio, tiro de meta, né? E aí a CBF vai copiar o modelo da Premier League, né? Não sei se você já acompanhou alguns jogos, mas as bolas elas já ficam numa posição ao lado das linhas laterais para quando a bola sai o jogador pegar e usar. Então não tem ali o ser humano interferindo nessa situação. As bolas ficam em pratinhos ali, em cones, os jogadores pegam rapidamente e repõem. No Campeonato Paulista, isso já está em testes e em outros campeonatos também. Então a CBF promete colocar essa novidade no futebol brasileiro em 2025. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta aí o que você achou, comenta sobre o Neymar fechando com o Santos, sobre as possíveis contratações do Flamengo. Se você não me segue, eu te convido a me seguir para não perder outros conteúdos como esse. E não esquece de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista ou para grupos que gostam de futebol, gostam dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.